Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje você e eu que amamos o Senhor, somos convidados mais uma vez a guardar a palavra de Jesus, viver a palavra de Jesus. Tem muita gente que entendeu guardar a palavra, esconder, né? Pegar a Bíblia Sagrada e guardar, e aí nunca leu, nunca meditou e nunca se importou em praticar os ensinamentos da palavra. Aqui trata-se de guardá-la em nosso coração, para que ela transforme tão profundamente a nossa vida, a ponto de que a gente comece a viver de acordo com os ensinamentos da palavra. Será algo tão profundo e também tão natural, que a gente começará a viver a palavra de Deus sem muito esforço. Todos que estamos aqui amamos o Senhor, sim ou não? Nós que amamos o Senhor precisamos guardar a sua palavra. Quem não guarda a palavra de Jesus é porque não ama o Senhor. Se nós amamos, nós vamos obedecer, vamos cumprir aquilo que Jesus disse. E Jesus, no Evangelho de João, dá apenas um mandamento para nós. Todo mundo sabe de qual é salteado. Qual é o mandamento que Jesus nos dá do Evangelho de João? Eita glória! Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha para quem está do seu lado, fala assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Agora nunca mais vai esquecer. O mandamento de Jesus, para mim e para você, a palavra-chave de Jesus para a nossa vida, a ordem de Jesus é: amai-vos uns aos outros. Guardar a palavra de Jesus, então, é vivê-la amando-nos e servindo, ajudando que o outro, o meu irmão que está do meu lado, seja um pouquinho melhor. Agora, quem ama o Senhor e guarda a palavra do Senhor, será amado pelo Pai. E Jesus diz: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem ama o Senhor, a Trindade fará morada nesta pessoa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo: se vocês me amam e guardam a minha palavra, nós, Trindade, vamos morar no coração de vocês. Meus irmãos, nós seremos casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, né? Fisicamente falando, o templo, a igreja de pedra, é a casa do Senhor. Aqui nós temos essa referência como sendo a casa de Deus, é que a gente vem para estar com Ele, para falar com Ele e ouvir a palavra dEle. Mas quando nós cremos no Senhor, amamos o Senhor e guardamos os mandamentos do Senhor, nós nos tornamos a morada do Senhor, nós somos a casa de Deus. Ficamos cheios da presença da Trindade ao ponto de começar a ser como Deus é: amor, bondade, compaixão, misericórdia, paz, serviço, união e tantos outros frutos que aqui poderíamos falar. Depois que Jesus diz isso, ele diz que o Espírito Santo é o nosso defensor e o Pai vai enviar o Espírito Santo. Jesus aqui já está se despedindo de seus apóstolos. Jesus está prestes a morrer,
no período pascal Jesus já morreu, já ressuscitou, né? Mas na liturgia do Evangelho ele está na última ceia, se despedindo dos seus discípulos. Ele já começa a preparar o coração deles para a saída dele. Jesus vai voltar para o Pai, vai passar pelo processo da ascensão. Só que Jesus também já começa a preparar os discípulos para entender que depois que ele for, ele enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui é chamado de defensor, paráclitos em grego. O defensor é aquele que, além de nos defender diante das acusações do inimigo, nos consola diante das provações. A palavra paráclitos, que é traduzida como advogado ou defensor, ela é advogado, defensor ou consolador. Porque na ocasião, os paráclitos, né, os advogados que defendiam as causas das pessoas, eles, além de defender a causa, depois que a causa estava concluída, ou ganha ou perdida, esse advogado tinha a obrigação de manter uma relação com aquela pessoa, manter um contato com aquela pessoa, para consolar aquela pessoa. O advogado ficava junto daquela pessoa do processo para consolar. O Espírito Santo é, antes de tudo, o nosso consolador. Porque passamos por muitas provas neste mundo, sim ou não? Muitas dificuldades, durezas, perdas. O Espírito Santo nos consola diante dessas provas, diante dessas dificuldades. E ele nos defende diante das acusações do diabo. O diabo é que nos acusa, Deus não nos acusa. O diabo sim, é ele que aponta o dedo e fica acusando os filhos de Deus dia e noite, como disse o livro do Apocalipse. Mas diante dessas acusações, é o próprio Espírito Santo que defende a gente. E ele, aqui dentro do nosso coração, nos convence de que nós somos amados por Deus, somos casa de Deus, morada de Deus, filhos amados, e por isso não há mais condenação sobre nenhum de nós. E meus irmãos, o Senhor Jesus, quando fala do Espírito Santo, diz assim: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo recorda a gente daquilo que a gente bebeu da presença de Deus, da graça de Deus, daquilo que a gente experimentou da palavra, daquilo que a gente ouviu na oração. E ele vai recordando diariamente isso para nós, para que a gente viva todos os dias a palavra de Deus. O Senhor Jesus deixa-nos a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Por isso, não se perturbe nem se intimide o coração de vocês. Eu vou, mas voltarei a vós. E voltará como? Primeiro, na palavra. Segundo, na Eucaristia. E terceiro, na presença constante do Espírito Santo. E quarto, na sua igreja. O Senhor Jesus sobe ao Pai, mas continua presente na palavra que nós proclamamos, meditamos e decidimos viver. Está presente na Eucaristia que nós consagramos em cima do altar e que nós comungamos. Está presente no Espírito Santo que conduz a igreja. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Apesar de muita gente não aceitar isso, não crer nisso, quem conduz a igreja durante os séculos é o Espírito Santo. E ele está presente, o Senhor Jesus ainda está presente na igreja, que somos nós. Você e eu somos a igreja do Senhor, que vamos sendo aqui neste mundo o sinal de sua presença, de sua graça, vamos levando a sua palavra, vamos levando o amor misericordioso do Senhor, através das nossas boas obras e através da fé que decidimos viver cada dia de nossa vida. Finalzinho, o Senhor Jesus diz que ele está apresentando isso para os discípulos, para que quando ele subir e o Espírito Santo vier, eles saibam que era uma promessa para o coração deles e ele já os tinha preparado para o cumprimento desta promessa. Queridos irmãos e irmãs, que você e eu possamos amar o Senhor, cumprir a sua palavra e abrir o nosso coração para ser morada do Senhor Deus, a Santíssima Trindade. Baixe a sua cabeça só um pouquinho, pense um pouquinho nas leituras que foram proclamadas. Se quiser, considere estas palavras de reflexão do Padre, mas sobretudo, deixe que o Espírito Santo faça morada em seu coração e te revele os planos de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, nessa noite, pedimos a graça de te amar de todo o nosso coração. E amando o Senhor, pedimos a graça de cumprir a sua palavra todos os dias de nossa vida. E assim, pela sua misericórdia, nos tornarmos morada de Deus, que é neste mundo sinal visível do seu reinado, da sua presença.
Derrama sobre nós, Senhor, nessa noite o Espírito Santo, sobre cada filho e filha do Senhor que está aqui, sobre cada família, sobre cada criança, jovem, adulto, idoso, sobre cada pessoa que abriu o coração para a sua presença. Que o Espírito Santo console o nosso coração diante de tantas provas que nós temos passado, diante de tantas dificuldades, perdas e da falta de sentido em muitas situações. Que o Espírito Santo console a nossa alma, a nossa vida e nos defenda diante destas mesmas acusações que o inimigo e também algumas pessoas fazem de nós. Senhor Jesus, hoje te agradecemos por sua palavra que nos cura, salva e liberta e nos coloca em teu caminho. Amém.